Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Bom dia a todos. Hoje, terça-feira, dia 10, tempo da Quaresma. Vamos meditar, vamos refletir juntos sobre o Evangelho do dia. O Evangelho do dia está em Mateus 21 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dê-me um prazo e eu lhe pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo, e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Isso é Jesus falando. Isso é Jesus falando com os discípulos, falando com aquele povo à sua volta, falando com nós hoje, nesse tempo de Quaresma, nesse tempo de arrependimento, nesse tempo de caridade, de jejum, de oração, nesse tempo de reconciliação com o nosso Pai que está no céu. E esse Evangelho me faz lembrar de Jesus, depois de ser humilhado, de ser açoitado, torturado, de terem cuspido nele, de terem urinado nele, de terem pregado ele na cruz. E ele vira para Deus, para seu Pai, e fala: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Esse evangelho que fala de perdão, do patrão que perdoa seu servo
e do seu servo que não compartilha a compaixão, não compartilha o perdão. Ele fala para Pedro, né? Esse evangelho aqui, Jesus fala diretamente para Pedro, em resposta à pergunta que ele fez. Perdoai-vos 70 vezes 7, não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso é compaixão, isso é ter amor, isso é voltar o olhar para Deus, amarmos uns aos outros, é isso que Jesus nos pede, e amarmos a Deus acima de todas as coisas. Devemos perdoar, devemos amar, devemos ter compaixão, uns com os outros, mas principalmente com Deus, com o Pai que está no céu. E o período da Quaresma é propício para isso, ele é oportuno para isso, é agora. Eu falo isso, meus irmãos, porque eu imagino que cada vez que pecamos, cada vez que somos ingratos, que praticamos injustiças aqui na terra, é como se nós dessemos uma chicotada em Cristo. Cada pecado que cometemos aqui nessa terra é como se nós estivéssemos cuspindo nele, urinando nele, sendo ingrato a ele por todo o amor que ele fez por nós, por ter nos dado a vida eterna, por ter nos dado a salvação, por ter vencido para nós o pecado e a morte. E mesmo assim nós somos cruéis de coração, acabamos nos voltando contra ele. Então, meus irmãos, façamos essa reflexão. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que ele deixou para nós, que nos dê um coração humilde, um coração manso, um coração generoso, compassivo, que saibamos perdoar uns aos outros e que principalmente saibamos pedir perdão a Deus, que saibamos pedir perdão a quem criou tudo para nós, a quem nos salvou do pecado e da morte. Quaresma é o período para fazer isso, é agora. Não vamos deixar para amanhã, não vamos deixar para depois. Vamos nos reconciliar com Deus agora. É o melhor investimento que nós podemos fazer em nossa vida. A gente gosta de falar em investir tantas coisas. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida e o melhor retorno que você pode ter na sua vida é a santidade, é o reino do céu, é a sua salvação, a sua vida eterna. E você só vai alcançar isso ouvindo os evangelhos de Cristo, ouvindo a voz de Deus no seu coração. Silencia. Aproveita esse período da Quaresma para silenciar o seu coração, para ouvir a voz de Deus, para ouvir os anjos que Deus envia para falar com você. Perdoe o seu irmão, ame o seu irmão, ore por aqueles que te perseguem, ame aqueles que te maltratam. É isso que Jesus nos pede. É isso que nós devemos fazer nesse período da Quaresma. Façamos agora. Não vamos deixar para amanhã, porque pode ser tarde. Pode não dar tempo mais para a gente nos reconciliar. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e faça o nosso coração bondoso, terra fértil, faça o nosso coração manso, assim como o coração de Jesus. Que possamos amar os irmãos e amar a Deus, nos reconciliarmos com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.